Legal, vamos adicionar aqui na nossa conversa ele, Fred Caldeira. Que é o seguinte, Fredinho, seja muito bem-vindo aqui. Bom sagrado, Fredão. O torcedor do Fluminense, obviamente, sabia que era um confronto difícil, era um europeu, que beleza, pode ser nesse momento de segunda e terceira prateleira, mas que de repente daqui a um curto prazo até pode se tornar um time de primeira prateleira, um time que está em montagem, coisa e tal. Mas esse torcedor do Fluminense ao mesmo tempo conseguia enxergar uma final. Conseguia, essa é a grande verdade. Não deu. E a gente viu até ontem, né, inclusive na própria transmissão, o Arias se emocionando demais, assim, é uma cena até, né, que de fato mexe, né, com o sentimento ali do torcedor do Fluminense. É um 2-0, mas que acho que não apaga nada do que fez o Fluminense nessa campanha no Mundial, né? Seja muito bem-vindo, Fredinho. Um abraço, gente. Muito bom dia pra vocês, um prazer estar cercado de tantos amigos aqui. Olha só, eu tô com vocês, assim, eu tô com um tom médio que eu tenho visto e que tenho escutado de vocês aqui no De Placa também, que existe uma coisa que é olhar pra campanha e existe uma coisa que é olhar pra eliminação. Olhar para a eliminação, na cabeça do torcedor do Fluminense, é muito difícil você dissociar a decepção do orgulho, né? Porque com o passar do tempo, o orgulho vai se sobrepor, eu não tenho nenhuma dúvida disso, mas quando você chega numa semifinal, por mais improvável que tenha sido, e de acordo com a Opta, era uma improbabilidade de 1,8% no início da competição do Fluminense chegar às semifinais, quando você chega numa semifinal, você começa a vislumbrar o sonho do título. Então cair da maneira que caiu, com a crueldade do destino de ter 2 gols de uma cria do Fluminense, tudo isso colabora para um sentimento de tristeza a priori e, por enquanto, maior do que o sentimento maior de orgulho, etc e tal, porque realmente concordo com o VS. A campanha do Fluminense foi espetacular, foi acima de todos os prognósticos, inclusive dos próprios tricolores e acredito que do próprio Fluminense. Aquela história de quando você vislumbra o orçamento da temporada, você tenta colocar metas que estão dentro de algo que seja provável, certamente não estava nas metas do Fluminense conseguir essa grana por chegar nas semifinais da Copa do Mundo de Clubes. Porém, bateu num teto esportivo muito claro. O Chelsea foi bastante melhor do que o Fluminense em grande maioria do jogo, né? Nos minutos jogados e nos minutos em que o Chelsea ainda esteve dentro do jogo sem tentar administrar tanto, especialmente depois do 2-0, foi para mim em muitos momentos um banho de bola do Chelsea. O João Pedro foi decisivo, mas eu saio com a impressão de que mesmo sem o João Pedro, o Chelsea arrumaria maneiras de conseguir ganhar do Fluminense porque tem um time muito melhor. O retorno do Caicedo faz toda a diferença para o funcionamento desse Chelsea. É um dos melhores volantes do mundo há bastante tempo. É que o Chelsea não lhe dá a plataforma de ser considerado como tal, mas bola por bola ele é. E tem um ponto, esse ponto do que o Fred falou, o Chelsea ganha 2 caras, né? Ganha o Caicedo, que é primordial para o funcionamento do meio de campo, e no meio da competição a regra dela permite que o Chelsea pague 55 milhões de euros, 50 milhões de libras, para contratar o cara que vai colocar ele na final. Vai fazer 2 gols numa semifinal, vai ser importante também contra o Palmeiras, e coloque ele na final do Mundial de Clubes. E com esses 2 gols, 30 milhões de euros vão para a conta do Chelsea, para quem pagou 55. E ao mesmo tempo, o Fluminense, já que o Chelsea ganha 2 caras que foram primordiais, o Fluminense perde Martinelli e Freitas, e o Freitas faz uma falta surreal, Samuel Xavier de última hora também. E se você pegar Thiago Santos e Guga, são os 2 pontos frágeis demais do setor defensivo do Fluminense ontem. Fez muita diferença. Só pontuando isso que o Fred falou, que tem muito torcedor que não consegue entender e toda vez eu tento explicar. É lógico que o Fluminense, na cabeça do Fluminense, estava a ser campeão. Lógico que estava. Só que qualquer pessoa que tem que lidar com um negócio chamado orçamento, ele tem que botar uma previsão de receita. E nenhum time brasileiro colocou na sua previsão de receita, a menos que haja picaretagem. Se houver contabilidade criativa, nenhum clube, porque se o cara é picareta, ele fala, não, tô botando aqui a premiação do Mundial na receita e vou gastar esse dinheiro. Então, se o cara é minimamente responsável com o orçamento, ele vai botar no orçamento metas que ele possa considerar factíveis. E mesmo assim tem alguns desvios. Por exemplo, no ano passado, o Palmeiras, que é um dos times melhor organizados financeiramente do Brasil, caiu nas oitavas de final, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil.
Talvez no orçamento do Palmeiras tiveram botado lá, olha, Libertadores Copa do Brasil, vou botar quartas de final porque é realista. E olha lá, porque era pra ser semi, tá? Tudo bem. Dá pra colocar. Semi, mas tudo bem. Uma das duas, com certeza tava semi. Mas sendo mais conservador, ele bota quartas de final. Por quê? Porque, pô, ultimamente o Palmeiras tem sempre batido ou vai pra final ou cai na semi. Vou botar uma quartas aqui pra poder fazer um orçamento realístico. Caiu nas oitavas. Então, assim, é isso que o torcedor precisa entender. Quando você bota no teu orçamento chegar até as oitavas, chegar até as quartas, não é que o clube está satisfeito de chegar até as quartas. Ele está só trabalhando de uma maneira minimamente responsável com um negócio chamado orçamento. Com uma no empresa. Orçamento, você pode botar o que você quiser no orçamento. O orçamento é uma previsão. Você pode botar o que você quiser. Eu posso botar no orçamento da minha família que eu vou trabalhar vou ganhar na Mega Sena. Se eu não ganhar, ó. Então é isso, é o que o clube faz. É só pra entender, não é que o clube só queria ir até as oitavas ou só queria ir até as quartas. É apenas uma questão responsável, porque vários clubes no Brasil já ensinaram que contabilidade criativa não dá certo. Perfeito. Ó, o Wallace falou sobre a entrada do Guga, a entrada também do Thiago Santos. Para vocês, ele errou na estratégia, o Renato Gaúcho? Difícil, porque né? muitas pessoas imaginavam até, de repente, uma dobra do René com o Fuentes, enfim. O Guga não dá pra dizer que errou na estratégia, porque é o que tinha. Guga pelo Samuel Xavier é o que tinha. O posicionamento até do Thiago Santos, eu confesso que eu não consegui identificar por alguns momentos no jogo qual que era a função dele, se ele estava subindo um pouquinho, se ele era o cara que estava fazendo a dupla com o Thiago Silva. Eu confesso que assim, eu não entendi por alguns momentos ali qual que era o posicionamento do Thiago Santos. E o Chelsea fez muito bem a pressão na saída de bola do Thiago Santos. As primeiras 3 bolas que o Thiago Santos dominou, ele ficou com medo de jogar. As primeiras 3, assim, ele ficou assim com medo. Sair. E assim, foi. E o que o Chelsea fazia? Bola cair no Thiago Silva, fechava o passe do Inácio, deixa o passe pro Thiago Santos, deixa a bola cair no Thiago Santos. E nisso o Chelsea mandava o jogo. Eu não sei se ele errou. Eu não sei se a estratégia foi errada, mas rapidinho, Vessi, não deu certo. Porque o Fluminense não conseguiu nem sair com a bola em nenhum momento do jogo. Não teve um momento do jogo que o Fluminense teve uma saída confiável com constância. Às vezes entrava, às vezes encaixava, mas na maior parte do tempo o plano executado pelo Chelsea funcionou melhor do que o do Fluminense. E o lado contrário do campo era uma saída de bola do Chelsea absolutamente confortável. Exatamente. A gente viu esse esquema do Renato do mata-mata dando muito certo nas duas pontas e na pressão alta muito mais constantemente contra a Inter e contra o Al-Hilal. O Fluminense conseguia pressionar e incomodar a saída de bola da Inter de Milão e do Al-Hilal de maneira muito eficiente quando queria. Às vezes baixava a linha porque não dava para ficar lá em cima o tempo inteiro. Em nenhum momento a gente viu a saída de bola do Chelsea sendo incomodado. Eu não sei se dá pra gente colocar na conta do Renato, porque as alternativas ao Thiago Santos era o próprio René, que não é um super especialista em saída de bola. Não é. Mas tem bem mais qualidade que o Thiago. Eu acho que é bem mais, assim, eu acho que é uma diferença bem grande. Mas eu acho que a estratégia do Chelsea seria a mesma. O Chelsea iria tirar a bola da chance do Thiago Silva, então ia falar, João, esquece o René e marca o Thiago Silva, no caso. Então, assim, eu acho que e o René não é um super especialista de bola, o Fuentes também não é um super especialista, é mais um jogador de carregar a bola. Então, eu acho que no momento que ele perde o Martinelli, no momento que ele perde o Freitas, e com a lesão do Samuel Xavier na última hora, ele ficou numa situação muito complicada. E acho que aí entram os dois monstros e sem querer fazer alusão ao apelido do Thiago, né? Eu vou até trocar. Os dois jogadores com uma capacidade incrível no meio-campo, que é o Caicedo e o Enzo, né? Impressionante. Assim, porque às vezes que o Fluminense começou a tentar sair, eles subiam de uma maneira que eles parece que sozinhos dominavam o tempo todo. Eles falavam assim, traçar uma linha aqui, daqui pra cá sou eu, o Enzo, né? Daqui pra cá, o Caicedo, eu pego daqui pra cá você. E eles cuidavam do setor todo, cara. Fora então, assim, o que o Nkunku se movimenta também é impressionante, cara. E a verdade é que o Nkunku esteve muito bem na movimentação e mal com a bola. Porque se o Nkunku tivesse num dia melhor com a bola, talvez... Se o Nkunku tivesse jogado no nível do Pedro Neto, por exemplo, com bola...
o jogo teria sido ainda mais complicado pro Fluminense. E o Palmer dormindo, hein? E o Palmer dormindo. O Palmer é congelado, né? Dessa vez ele tava lá congelado. Quando ele tinha que estar congelado, é um filho da mãe. A única coisa que a gente podia falar sobre a estratégia do Renato eu teria desfeito o esquema com 3 zagueiros já na volta pro segundo tempo. Ele esperou ainda 9 minutos. Concordo. Ele demorou ainda 9, 10 minutos para fazer a troca. Eu já voltaria, porque não ia funcionar. Tinha que tentar alguma coisa diferente para ter um pouco de saída de bola, deixar 2 caras abertos, tentar incomodar de alguma forma. Além, né, Jorge, do que, como o Fred falou, os 2 zagueiros do Chelsea, que não são especialistas também, estavam muito bem na saída. E aí você só tinha Área e Cano para pressionar. E o Cano já não tem a questão física. O Nonato não subia tanto, né? Então assim, e aí o Nonato ficava naquela, eu subo para ajudar os 2 na pressão, ou eu olho as costas dos 2 que estão caindo nas minhas costas. Então ficava naquela dúvida. E aí você tinha basicamente o Arias para pressionar, porque o Cano não estava muito. Então acho que talvez se você abre ali Keno, Arias e Cano, você teria 3 para pressionar, 2,5, que o Cano já não, né, fisicamente não tá tão bem. Depois veio o Everaldo, que entrou com mais gás. Eu acho que de fato talvez você conseguisse incomodar um pouinho a saída de bola do Chelsea, eu acho que foi muito limpa. Acho que foi só uma questão, né, Fred, de desfazer antes o sistema, porque no mais eu acho que o Renato não tinha muito o que fazer de diferente. Eu também tô contigo. Mas o azar é que quando desfaz o sistema, se encaixa um primeiro bom ataque com o Everaldo e toma o segundo gol. Exatamente. Aí realmente... E eu acho que tem uma outra estratégia, foi até dar uma olhada, a gente falou do René da saída de bola. O René errou 30% dos passes dele ontem. A quantidade de acerto de passes dele também não foi alta. Mesmo jogando jogando mais avançado e tal. Pressionado. E sendo pressionado. Tem uma bola no primeiro tempo que ele tenta um passe por elevação pro Arias, que a bola sai pra lateral de maneira até um pouco constrangedora. Assim, você percebe que tudo bem, mesmo que você trocasse o Thiago Santos pelo René, a pressão ia ser a mesma. E eu acho que o grande ponto também do Chelsea ontem, eu acho que ontem foi o melhor jogo do Chelsea no quesito defensivo em todo o Mundial, assim. Capacidade de pressão no campo de ataque, capacidade de pressionar o portador da bola no meio de campo, que é o que eles fizeram com o Arias. Cara, o Arias pegava na bola e não estava a 3 passos de distância dele. Ou o Enzo, ou o Caicedo, ou o Cucurella. Não estava. Todas as vezes que ele pegou na bola, estava a 3 passos dele. E, aliás, o Cucurella é aquele cara, né? Que você pode não gostar. Ele é chato. Ele é muito chato. Mas se ele joga no teu time, irmão, você vai gostar dele. Porque no final das contas ele marca pra caceta, ele bate quando precisa bater. Ele fez uma falta ontem. Fez uma falta. A marcação toda dele não foi fazendo falta. Pra mim não é foi o melhor lateral esquerdo da última Premier League, tá? Perfeito. Então, assim, é um cara que ontem foi muito efetivo nessa marcação ao Arias. Ele era um cara que às vezes até saiu um pouco mais pra perseguir. Cara, e a gente sabe... Até correndo risco, né, Wallace? Porque no primeiro tempo ele deu 2 ou 3 subidas muito arriscadas, que não encaixaram, quase que ele toma nas costas. Mas era parte do risco. E no final das contas a gente sabe, se o Arias não joga, o Fluminense não joga. Então, passa muito por isso, né? Ainda mais sem o Martinelli. Vamos colocar na tela aí. Eu acho que os desfalques, assim, e aí acho que entra um pouco... muita gente falou do poderio financeiro que te permite contratar o seu herói no meio do torneio, que acho que é uma coisa que tem que ser muito questionada. Tá? Para o próximo Mundial não pode ter essa Eu regra. acho que não para esse, porque é o que todo mundo sabia que ia acontecer, mas acho que a tese disso é ruim para o campeonato. Você deixar alguém ser inscrito. Não é igual a Libertadores, que o mata-mata vai demorar 6 meses. Na Libertadores, beleza. O cara falou, tem uma janela, depois que você... Beleza. Não é. É um mata-mata de 15 dias, 12 dias. Sim. Eu acho que é muito penoso, mas isso aí é uma coisa para debater depois. Estava na regra, todo mundo sabia, e acabou que aconteceu 2 vezes com o Fluminense, né? Porque o Randalá também foi... É que o Randalá não trouxe impacto pro jogo contra o Al-Hilal, mas o Al-Hilal também trouxe. E já foi embora do Al-Hilal, tá? E já foi embora. Volta pro Al-Shabaab, exatamente. Então acho que isso torna a competição, isso fragiliza a competição. Vira uma competição de videogame. Exatamente. Não, então, vira uma competição de videogame. Ela fragiliza do ponto da isonomia. Isso. Acredito que seja. Porque a FIFA. Do respeito. Então. Da respeitabilidade. Mas ela fortalece no aspecto midiático. O que a FIFA. Nós sabemos que a FIFA deixou essa janela aberta. Tem um nome. Pra ver se o Cristiano Ronaldo aparecia em algum clube. O nome era Cristiano Ronaldo. Essa regra se chamava regra do Cristiano Ronaldo. Mas o que eu tô querendo dizer é: se a FIFA quer que esse campeonato seja respeitado, ela tem que tirar essa regra pro próximo.
Porque isso torna quase um Globetrotters a parada. Isso aí. Porra. Mas será que a intenção da FIFA não é essa? Não, Esse tudo que é bem, o mas ponto. é que se ela quer que... E aí a gente tá com o Fred, que está na Europa. Se ela quer que a Europa respeite esse torneio, ela tem que tirar essa regra pro próximo. Acho que isso está muito claro. E além disso, fica a questão da capacidade financeira, que é o Fluminense teve 3 desfalques que foram centrais para a história do jogo. Centrais. A capacidade do Martinelli de ter a bola sangrou o Fluminense. O Guga, que acho que num geral é um bom reserva, na hora que precisou, ele foi muito atacado. Foi engolido. Foi engolido no lado dele. No primeiro tempo pelo Pedro Neto, no segundo pelo Nkunku. Ainda trocou. Ele tomou um baile dos dois. E acho que o Thiago Santos acabou mostrando ali. Também é um jogador que todos nós sabemos, e sem querer, que tem suas limitações. Tecnicamente, então, assim, tecnicamente tem suas limitações. Então, acho que isso. Enquanto isso, do outro lado lá, o Chelsea ainda trouxe um jogador, o herói, que decidiu, já mudou... A suspensão do Delap foi um reforço. Exatamente. Exatamente. O que é chato nesse cara, já tinha mudado a história do jogo contra o Palmeiras e ontem foi o herói. Então, assim, fica muito claro o quanto o orçamento, já que a gente falou sobre isso, fez diferença. E não estou diminuindo o Chelsea. O Chelsea tem todos os méritos de ter vencido o jogo e estar no final. Tô fechado contigo nisso. A nossa produção, ela fez uma arte aí em relação às substituições, né? Porque assim que termina o jogo, o torcedor, ele por vezes reclama, né? Ou tenta achar alguma justificativa para essa eliminação. E aí eu vi muitos torcedores falando, né? Pô, ele começou a se desesperar muito rápido. Faltando ali, com 24 minutos ali, ele já tira o meio-campo inteiro, ficou com 4 atacantes. Enfim, alterações de Renato, lá, aos 9 minutos sai o Cano, entra o Everaldo. Aos 9 também sai o Thiago Santos, entra o Keno. 21. Essas duas alterações que a gente acha que ele deveria ter feito já no intervalo. Ele demorou 9 minutos a mais. Nonato, e aí entra o Soteldo, e aí depois, aos 24 minutos sai o Bernal, entra o Lima, sai o Hércules e entra o Canóbio. Dá pra dizer que foi um desespero rápido demais? 2-0, cara, eu acho que com 9 minutos... Você tinha mais 30 minutos pra jogar aí, velho. Com 9 minutos, ele tirou o Cano pra botar o Everaldo, até porque o Cano tava muito mal no jogo, né? O Cano, em algum momento do jogo, estava atrapalhando. Saída de bola do Fluminense, não conseguia fazer um pivô, dominar uma bola. Quem perde a bola do primeiro gol. Exatamente. E ali ele desfaz, ele tira o Thiago Santos e coloca o Keno. Acho que ele tá 9 minutos atrasado. Digamos assim, na nossa percepção, ele fez isso com 9 minutos de atraso. Só que aí logo depois ele toma o gol, né? Logo depois vem o 2-0. E, cara, num jogo como esse, num jogo que é jogo único, é 90 minutos, mais prorrogação se for, eu entendo o cenário de, cara, você precisa procurar 2 gols e você precisa trazer algo diferente pro jogo. Porque não é só estar tomando 2-0. Alguém pode falar assim, nossa, ele desesperou porque tá tomando 2-0. 2-0 é o de menos. O Fluminense não está jogando. Então você precisa trazer uma coisa diferente pro jogo. Então, você coloca um ponto a mais, tira alguém do meio de campo, você tenta povoar o meio de campo com a saída do Bernal, mais um cara que vai ter mais a bola, uma qualidade maior com a bola, que é o Lima, e depois ele entra com o Canóbio no lugar do Hércules. Não é que ele desesperou. Ele olhou pro campo e falou, gente, olha só, do jeito que tá, nós estamos passando um perrengue que não dá pra voltar, não tem volta, é rua sem saída. Deixa eu tentar algo diferente. E aí, cara, ali tentou, foi pra lá, não foi, e no final das contas, o que ficou posto ontem foi a superioridade do Chelsea. Em qualquer cenário, no cenário do primeiro cenário que foi pro jogo e depois no cenário que o Renato tentou. Então a gente também, eu entendo que passa a sensação de que ele tá desesperado, mas a verdade é que eu entendo esse desespero, porque do minuto 1 ao minuto 24 do segundo tempo, que foi quando mudou de vez, ele estava ele estava em inferioridade clara diante de um adversário. Pra vocês também? Eu também essa leitura? não vejo qualquer interferência das alterações do Renato, do placar final, enfim. Acho que ele estava numa situação realmente muito difícil, onde ele tinha que tentar alguma coisa e as opções que ele tinha no banco eram essas. Um adversário muito superior, perdendo 2-0, perdesse 3-0, o que mudaria na vida do Fluminense? Ele tinha que tentar algo e ele tentou com as peças que ele tinha do meio para frente. É porque a gente tem uma dificuldade de admitir que você perdeu, mas você perdeu fazendo o que era possível fazer, o teu melhor. Nem sempre a derrota vai ter uma influência direta de uma decisão de um treinador que perdeu, vai ter a culpa do treinador que perdeu.
A única ressalva que eu faço é em relação às 2 primeiras mexidas que eu já teria tentado no intervalo, mas que talvez não mudasse em absolutamente nada. Talvez não fizesse diferença alguma no resultado final. Agora, de resto, eu acho que o que nós tivemos não foi um erro do Renato nas substituições e nem na estratégia. Foi o peso dos desfalques e, mais do que isso, a superioridade do Chelsea. Não tinha muito o que fazer de diferente disso aí, não, cara. O momento que acho que assim, até nisso, o Fluminense teve assim, um jogo muito difícil de lidar, porque quando ele faz a alteração, que na nossa visão foi meio atrasada, tu toma o gol logo na sequência num contra-ataque. Num contra-ataque. Eu me lembro quando eu jogava basquete, eu tive um treinador que falava assim, cara, não toma contra-ataque porque o contra-ataque te desmoraliza, né? E no basquete os contra-ataques são muito mais constantes do que... E que aí ele falava, às vezes você tá lá fazendo o teu jogo, não sei o que, então cuida da bola, que você toma um contra-ataque, o cara sai sozinho, dá uma enterrada, isso desmoraliza, tira o teu moral. Eu imagino que a cara dos jogadores do Fluminense quando sai o segundo gol é exatamente isso, que era uma chance pro Fluminense, aí tem 2 divididas que o Enzo ganha as 2 e depois dá um passe muito bem feito pro João Pedro, e o João Pedro tira aquele canudo ali, e aí tu fica... É o Palmer, não? Que tá nessas divididas, acho que é o Palmer. O Palmer tá ali no meio do campo, a bola tá pererecando. Eu acho que o Palmer ganha a primeira e a bola cai no pé do Enzo. O Enzo ganha a segunda. Acho que a bola cai no pé do Enzo, ele dá um tapa de 3 dedos. E o Enzo dá o passe, então, assim, e aí o João Pedro faz aquilo, né? 2 jogadas muito parecidas, e que aí... como diria o grande Marco Antônio, o que é. De um lado você tem o narrador, Marco Antônio, que narrava vôlei lá na Bandeirante e tudo. O que é. Você tem de um lado o Everaldo trazendo para dentro, com a marcação chutando e onde estava o goleiro. Você tem do outro o João Pedro trazendo para dentro, gerando desmarque, soltando um canudo que... Mesmo que o Fábio soubesse que a bola ia ali, não ia pegar. Então fica muita diferença da qualidade dos 2 jogadores. E aqui nada contra o Everaldo. O Everaldo fez o melhor que ele podia e o João Pedro fez o melhor. O Everaldo chutou, que já é algo além do que ele estava fazendo no Mundial. O Everaldo fez o melhor que ele podia e o João Pedro fez o melhor que ele podia. E o melhor de cada um resultou naquilo. Então, assim, acho que isso ficou... Essas 2 alterações ali dos 9 minutos, que eu também concordo que deveria voltar do intervalo até para eles se adaptarem melhor, elas são muito impactadas pelo gol no contra-ataque logo na primeira jogada seguinte. Você olha a cara dos jogadores, os jogadores do Fluminense dão aquela riada. E é normal, qualquer um daria. Porque o cara fala assim, cara, fizemos alteração para engrossar o jogo e tomamos o segundo. As outras são consequências. É verdade que ele bagunçou o time? É. Porque se você for ver, saíram os 3 do meio campo. Sabe quem ficou sendo o meio campo do Fluminense? Lima e Canóbio. O meio-campo do Fluminense na reta final do jogo foi Lima e Canóbio. Tá bagunçado? Tá. Mas esse bagunçado é dentro da realidade do jogo. É porque o torcedor, às vezes... É dentro da realidade do jogo, né? Traz o argumento... Porque aí você fala assim, pô, mas ele desorganizou. Aí você fala, sim, mas no organizado como é que tava? Tava 2-0 o Chelsea, com o Chelsea superior praticamente o tempo todo. É que o torcedor, às vezes, o Fred, trabalha com um si, né? Mas se de repente segura um pouquinho, faz um gol, aí beleza, faltando 10 minutos, vai pra loucura. Mas desse si também, várias vezes a gente já sabe que não acontece no futebol, Fred. O Fluminense ficou próximo do 2-1, mas o Chelsea ficou próximo do 3 e do 4-0 em várias oportunidades. Né? Assim, é que o C que fica martelando na cabeça do torcedor do Fluminense é o C positivo. O C negativo não fica martelando tanto tempo assim. Agora, 2 pontos em relação a esse tema que a gente está falando. O primeiro, mais pontual, sobre as peças. A única opção que eu não faria é a entrada do Lima quando você tem o Ganso no banco de reservas. Eu acho que, naquela circunstância, você precisa colocar um jogador com mais talento, um jogador que sabe fazer melhor o que recebe com a bola no pé. O Ganso, que muitas vezes sem bola, também foi um cara que conseguiu contribuir bastante e não aquela imagem de um Ganso estático, etc e tal. Não sei como ele tem treinado, o Renato sabe a relação dos dois, então isso aí é um ponto que eu estou tentando trazer daqui de longe. Eu acho que seria melhor o Ganso do que o Lima. O segundo ponto é que, olhando para dentro de campo, para mim, por mais que seja difícil a gente aceitar enquanto cultura do futebol brasileiro, essa é uma derrota sem vilões.